Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu quero bendizer ao Senhor por toda essa manhã que estamos vivendo, nesse domingo, que é o dia do Senhor. E nada melhor do que no dia do Senhor falar sobre a nossa vocação, sobre a nossa vida, sobre a nossa história. Eu tenho certeza que muitos que nos acompanham por todo o sistema Canção Nova de Comunicação, você que está aqui no Rincão do Meu Senhor, diante de tudo que o próprio diácono Nelsinho foi nos falando nesta manhã, fica forte no meu coração essa certeza. Eu e você, todos nós somos vocacionados. Aquilo que o Tiago falou para nós agora no início, todos nós somos vocacionados e a nossa vocação primária é a santidade. Assumir a santidade em nossa vida, assumir a santidade em nossa história, assumir a santidade o qual fomos feitos. Todos nós trazemos essa vocação. Durante todo o dia de hoje, o Senhor está tocando em muitos corações, naquilo que precisa ser tomado como decisão, naquilo que precisa ser assumido como verdadeira vocação. Você pode dizer: padre, mas eu já sou casado, eu já tenho os meus filhos, já tenho uma graça do matrimônio, ou eu sou já um padre, ou eu já sou uma celibatária, eu sou um religioso, já tenho a minha vocação definida. A nossa vocação, ela é também trabalhada no dia a dia, onde todos os dias eu preciso renunciar a mim mesmo, onde todos os dias eu preciso tomar a minha cruz e seguir Jesus. Meus irmãos, a vocação e os dons de Deus são irrevogáveis. Lá em Romanos tem isso para nós. Nos foi dado, e é preciso corresponder tamanho amor. Eu volto a falar, todos somos vocacionados. Olha para quem está do teu lado e fala assim: você é um vocacionado. Olha mesmo para o outro lado e fala: você é um vocacionado. E a sua vocação, fala com força, e a sua vocação é ser santo, assumir a santidade de Deus em sua vida. Amados irmãos, o diácono nos trouxe nessa manhã muitas experiências concretas, mas eu quero trabalhar de maneira muito especial esse nome mesmo, vocação. Porque nós sabemos que o mais característico de uma vocação consiste em entregar o que se tem. O que você tem como qualidades, o que você domina, para que, entregando a Deus, Ele possa fazer o que quiser. A verdadeira vocação é esta: é entregar-se ao Senhor, e aí sim, nessa entrega total, deixar que Deus faça. Quem entrega tudo a Deus é quem tem mais segurança, entrega tudo, se despoja de tudo. Essa pessoa é a pessoa que tem mais segurança e tem uma vida baseada onde? Na obediência e na fé. O diácono falou de Moisés, eu quero falar de Abraão. Quem tem a palavra de Deus, pega comigo Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Abraão tinha sua segurança, meus irmãos, pessoal. Ele era um homem de idade avançada, mas Deus lhe chamou. Deus lhe pediu que saísse de sua terra. Deus o convocou, que saísse da sua segurança, que se fizesse totalmente despojado para fazer a vontade de Deus. Foi preciso muita obediência e foi preciso muita fé. Em Gênesis, no capítulo 12, versículo 1, fala assim: o Senhor disse a Abraão: sai de tua terra, do meio dos teus parentes, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei. Engrandecerei o teu nome de modo que se torne uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra.
Abrão partiu com o Senhor, como o Senhor lhe havia dito, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos ao partir. Meus irmãos, era um homem de idade avançada, um homem de 75 anos, que poderia ter dito: mas Deus, eu já fiz tantas coisas, eu não aguento mais, aqui está o meu sustento, aqui está a minha segurança, aqui estão os meus parentes, a minha família, deixa eu quieto na minha. Ele poderia ter vários argumentos, mas ele não parou. Ele foi obediente à voz de Deus. Ele foi dócil àquilo que Deus o tinha pedido, e ele totalmente se entregou. E aqui nós vemos a vocação de Abraão, esse homem de fé, esse homem de coragem, que deixou a sua comodidade e seguiu adiante, sem saber o que iria acontecer com ele. Ele sabia tudo o que iria acontecer com ele? Não. Qual era a segurança dele? Era apenas Deus. Ele precisou ter essa coerência para com o chamado de Deus. Ele precisou atrever-se no Senhor e ter fé. Não olhou para o que tinha ao seu redor. Vocação é decisão. Assim como o diácono Nelson falou para nós, assim como ele falou da Luciana, como ele falou da Cita, como ele falou da Ana Lúcia, falou do Tiago, falou do Robson, de todos nós aqui da Canção Nova. Todos nós somos chamados, e eu volto a falar, a nossa vocação é diária, onde todos os dias precisamos dar uma resposta ao Senhor. O mundo nos faz dar respostas erradas. Às vezes, respostas até incorretas, incoerentes. Somos convidados e convocados a darmos uma resposta correta, pela palavra de Deus, ao nosso chamado. Mas, Padre, como escutar a Deus? Como é que eu sei se eu sou vocacionado ou não? Não estou falando aqui só na vocação religiosa, só na vocação matrimonial, ou a vocação a uma comunidade. Até mesmo você que nos acompanha nesse momento, e você está sentindo um grande chamado à Canção Nova, escreva para nós, vocação@cançãonova.com. Quantas pessoas no mundo afora, no Brasil afora, trazem um chamado a uma comunidade? Mas, meus irmãos, muitos são chamados a uma vocação, sim, e até Bento XVI nos fala isso. Eu até trouxe um trecho que ele falou assim, numa carta que ele escreveu, Deus e o Mundo. Olha o que o nosso Santo Padre, o Papa, ele fala: hoje precisamos mais que nunca perseverar na vocação e na profissão. Hoje precisamos mais que nunca pessoas que se entreguem por inteiro. É útil que existem pessoas que se dedicam a um trabalho durante um determinado tempo, mas também é necessário que muitas outras se dediquem inteiramente. Existem vocações que exigem a totalidade da pessoa. Mas se você hoje é casado, se você já está discernido no seu estado de vida, a sua vocação é trilhar a santidade na sua casa. Lá no seu trabalho você é vocacionado a levar aos seus que trabalham com você a um rumo à santidade, à alegria. Ah, Padre, mas eu não posso sair da minha casa hoje, eu trago um anseio muito grande de ir para uma comunidade, mas eu tenho meu pai doente. Louvado seja Deus, aí está a sua vocação. Assuma o seu pai, lute por ele, pela saúde dele, persevere. A vocação é isso, meus irmãos. Vocação é fazer com que o amor seja verdadeiramente trabalhado em nossas vidas, e todos nós trazemos isso. É preciso coerência no nosso chamado, no qual fomos feitos. A vocação, meus irmãos, é nosso nome, é mais profundo do que imaginemos, está dentro de nós, e é preciso corresponder a tamanho amor, a tamanho chamado. É preciso muita coerência. Imaginemos se Abraão naquele momento não fosse coerente para com o chamado de Deus.
Imaginemos se Abraão tivesse pulado e não, eu não vou fazer isso não. O Senhor, o próprio Deus falava: abençoarei os que te abençoarem. Se somos abençoados hoje, é graças ao sim deste homem também. Estamos aqui, meus irmãos, no Antigo Testamento. Nem Jesus, era só Deus e Abraão. Jesus não estava nem na história. Mas o Abraão começou. E através da vocação de Abraão, muitas vocações foram sendo geradas. Muitos sim foram sendo dados. Nossa Senhora é uma vocacionada. Mas olha a beleza da vocação, porque a nossa vocação não é para mim. A vocação do Robson não é do Robson, é para os outros. Os talentos, os dons que Deus deu a ele, não é para ele, é para serem geradas para outras pessoas. A vocação que o Tiago tem como ministro de música, a Ana Lúcia, assim, não é para eles. É vocação para os outros, para as outras pessoas. Por isso que precisamos ser coerentes e corresponder àquilo que Deus nos dá. Mas tudo para que seja feita em nossa vida a vontade do Senhor. É preciso decisão. Nós temos que agradecer e amar a nossa vocação, o nosso chamado. E é preciso, todos os momentos, corresponder ao qual fomos feitos. O tema desse encontro, desse Kairos, fala isso. Que a vocação e os dons de Deus são irrevogáveis. Não adianta. Deus não escolhe, o diácono falou. Ele não escolhe aqui os melhores. Mas Ele capacita aqueles que se decidem. Aqueles que se entregam inteiramente. Eu tenho 1 ano e 7 meses de padre. 8 anos de Canção Nova. Eu sempre falo isso, eu nunca pensei na minha vida em ser padre. Eu nunca nem sonhei. Eu nunca fui nem coroinha, que ia para a Santa Missa, ficava ali do lado do padre. Nunca. Mas através de um chamado. E através de uma decisão. E aí a palavra o qual nós precisamos viver no mundo em que vivemos. Precisamos ser homens e mulheres que se decidam por Jesus. Que se decidam a assumir a vocação ao amor, a vocação à santidade. É preciso decisão. Palavra tão pequena, mas que precisa ser tão vivida em nossas vidas. Eu nunca pensei na minha vida. Quem sabe a minha história sabe que eu era candidato a vereador, eu era político. Nunca sonhei com ser padre. Conheci uma Canção Nova, que tinha um tal de um padre Jonas Abib. Fui para um encontro com ele à força, porque alguns amigos me levaram. E nesse encontro eu tive uma experiência pessoal com Jesus. E nesse encontro onde falava sobre vocação, era um encontro do dia 1º de maio, dia de São José Operário, lá em Gravatá, o qual eu mando meu abraço e minha bênção, lá em Pernambuco. Onde o padre falava sobre vocação, que a nossa vocação é a santidade, e aquilo começou a mexer ao meu coração, e naquele momento, diante de tantas pregações, diante de tanto entusiasmo ao meu coração, eu não consigo explicar, porque amor não se explica, é algo que brota no nosso coração, e naquele momento eu senti um grande chamado, e naquele momento eu precisei dar uma decisão, do mesmo jeito que Deus chamou Abraão: sai da tua casa, da tua terra, do teu comodismo e vai para essa terra. Daquele mesmo jeito eu senti o chamado de Deus, precisando deixar a minha segurança, precisando deixar a minha família, as minhas certezas e dar um passo na fé, numa incerteza. No dia 1º de maio de 2000, eu senti o meu chamado ao sacerdócio. Meus irmãos, eu tinha certeza que eu ia ser padre? Não, eu não tinha certeza. Eu tinha certeza que eu ia entrar na Canção Nova. Eu nem sabia como poderia entrar na Canção Nova. Eu nem sabia disso. Mas ali eu tomei uma decisão, porque o chamado veio ao meu coração, e eu precisei dar essa decisão na fé, na ousadia e na obediência, na coragem. E todos os dias vivendo essa caminhada, e todos os dias tentando melhorar, fazendo nova todas as coisas, me despojando do homem velho, para que o homem novo pudesse sobressair.
E todos os dias eu comecei a renunciar. Eu não tinha certeza se eu ia ser padre ou não. Mas eu tive decisões. Precisei ser obediente à palavra de Deus. Em menos de um ano, eu já estava fazendo caminho vocacional com a Canção Nova. Deixando a minha segurança, deixando as minhas certezas, porque eu tinha certeza de todo o projeto humano que eu tinha feito. A minha eleição, a candidatura, a projeção política, eu tinha certeza. Mas eu precisei dar um passo na fé. Jovens, homens de Deus, mulheres de Deus, é preciso termos decisões e darmos passo na fé. É preciso sonhar, meus irmãos. Quantas pessoas nos procuram, padre, eu estou fazendo uma faculdade, mas será que é pecado eu sonhar em querer ter um carro, um apartamento? Não! O pecado é você ser um vagabundo e ficar sentado e querendo cair do céu. Você tem que querer sonhar, você tem que querer trabalhar, você precisa, mas isso não pode ser o teu Deus. Você tem que tomar essa decisão e busca do querer ser melhor cada vez mais, mas ser coerente para com o seu chamado e dando respostas corretas ao Senhor. Naquele momento eu precisei, eu não sabia do meu futuro, eu não sabia, eu não tinha nenhuma certeza. A única certeza que eu tinha, no dia 1º de maio de 2000, a única certeza é que tudo que eu tinha não valia mais de nada. E que naquele momento eu tinha descoberto tudo, que era Jesus. Era a única certeza que eu tinha naquele dia. Foi preciso fé, foi preciso coragem, foi preciso decisão, foi preciso romper com o pecado e lutar para que verdadeiramente todos os momentos da minha vida fossem renovados e restaurados. Eu dei uma resposta ao chamado inicial, mas todos os dias eu preciso retomar essa vocação ao qual fui chamado. Falo isso para você, marido, para você, esposa. Todos os dias você precisa dar a sua resposta ao seu chamado vocacional, ao seu matrimônio, dando uma resposta diferente, assumindo Deus na tua família, colocando Ele como centro da tua casa. Se somos chamados, vocacionados à santidade, precisamos enraizar a santidade em nossas famílias. Você é filho, você é filha. Quantas pessoas falam, padre, eu não sei o que é que eu vou fazer quando crescer. Eu pensei em ser médico, às vezes advogado, eu acho que eu vou ser engenheiro. Meu Deus do céu, médico, advogado, engenheiro, 3 áreas diferentes. Para numa coisa, arrisca no Senhor. Quando nós nos arriscamos em Deus, Deus está conosco e não vai nos abandonar, mas precisamos ter coerência, e eu volto a falar, porque não é arriscar por arriscar, não é ser imprudente, não, o padre não está falando isso não, é preciso parar, pesar. Quem sabe a história da Luzia Santiago, quando o padre Jonas, o nosso querido fundador, fez o chamado: quem de vocês quer deixar casa, mãe e irmã por um ano? Quantos se levantaram naquele momento? A Luzia não, a Luzia parou, foi fazer os cálculos, foi pensar direitinho, não, eu vou ver, porque o sim dela foi para sempre. Daqueles que se levantaram, grande maioria não deu continuidade, a Luzia ficou. Não é ser imprudente não, mas é preciso coragem e entregar ao Senhor, porque na nossa entrega Deus realiza a obra. Na nossa verdadeira entrega, Deus manifesta o seu poder. Na nossa entrega de coração, a graça acontece, e aí a nossa vocação vai sendo sempre trabalhada, vai sendo sempre gerada no amor, na alegria, na perseverança. A vocação, meus irmãos, significa isso. E onde não sabemos, como Abraão não sabia. A vocação significa ir, andar no escuro, mas saber que existe um Deus que nos direciona, que nos leva. Quando somos coerentes e verdadeiros, a graça acontece. O mundo em que vivemos, e como o padre gosta de falar isso, o mundo em que vivemos, porque vivemos no mundo, vivemos ou não vivemos?
Pisa aí, bate aí no chãozinho aí. Você está no mundo, não tem ninguém voando aqui. Ninguém ainda é anjo, ninguém ainda é santo, mas estamos no caminho da santidade. Não somos santos ainda, mas precisamos querer sermos santos. É desejo do nosso coração, porque somos filhos de Deus. Deus é santo, logo eu preciso ser santo, e ponto final. Mas o mundo em que vivemos quer nos desvirtuar da nossa vocação primária. Os nossos pais, quando nós somos pequenos, ficam perguntando: o que é que você vai ser quando crescer? Ah, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. E aí as influências, porque hoje as pessoas não param para ver o talento, não, vou ver o que é que vai dar mais dinheiro. É verdade ou não é? Ah, padre, eu fazer um curso X, não, isso não dá dinheiro não. Eu vou fazer aquilo, porque ali vai me render dinheiro. Não podemos viver assim, meus irmãos. Precisamos acreditar que quando capacitados por Deus, porque Deus nos capacita, seja onde você estiver, seja a profissão que for, é preciso coerência. Eu não estou desmerecendo nenhuma ou nem outra profissão, mas independente de A ou de B, seja o que for, vivendo bem a sua vocação, vivendo bem os seus talentos, Deus não lhe faltará nada a seu favor. Você estará e terá tudo, mas com a sua capacidade, com a sua entrega, com a sua verdade. Seja o que você for, seja um médico, um professor, um advogado, uma enfermeira, o que for, viva bem a sua vocação. Ah, padre, mas eu preciso ser aquilo, porque aquilo ali me proporciona várias outras coisas. Mas será que é aquilo que Deus quer para você? Será que é aquilo realmente que vai te fazer feliz? Eu poderia, meus irmãos, hoje, 2009, eu já seria, não sei nem o que, na política. Será que eu estava feliz? Será que eu estava realizado? Eu poderia estar fazendo a minha vontade, mas eu não estaria feliz. Eu confesso a vocês que eu tinha tudo e não tinha nada. Hoje eu vivo um despojamento diário, onde eu preciso todos os dias, e quando eu falo que eu preciso todos os dias, é porque todos os dias o Padre Bruno precisa dizer sim ao meu chamado, renovar a minha vocação, renovar a minha entrega. Eu tinha tudo e não tinha nada, hoje eu vivo no nada. Não mando na minha vida, não sei o que eu vou fazer. Tem uma pessoa que toma conta da minha agenda, é o conselho que decide onde a gente vai morar. Se eu vou para um encontro tal, é porque tem uma equipe, é o Robson que direciona, junto com a sua equipe. Não manda em nada. Na minha casa sou padre, mas tem um coordenador, tem um formador. Hoje vivo um despojamento, mas eu tenho tudo. Porque o tudo que eu tenho, e que hoje eu consigo viver, é Jesus. E quem tem Jesus, tem tudo. Nada nos falta. Isso é dar uma resposta à nossa vocação. A vocação, meus irmãos, é a resposta a Deus, não resposta a mim mesmo. Quando nós respondemos à nossa vocação, eu estou dando uma resposta a Deus, não é o Padre Bruno. Naquele momento que eu senti o meu chamado, eu não estava dando resposta, eu vou ser padre. Não, eu estava respondendo ao Senhor. E por isso que eu falo, é preciso ter coragem para dizer sim a Deus. É preciso ter coragem para dizer assim: eu vou casar e o meu matrimônio vai ser um matrimônio santo. É preciso ter coragem para dizer: eu vou namorar agora e vou mostrar aos meus amigos que o meu namoro é um namoro santo, que eu não vou ter a relação sexual com a minha namorada, que nós vamos viver a castidade e que vamos trilhar um caminho para a santidade, para assim no matrimônio sermos fiéis. Dar uma resposta a Deus é ter coragem de dizer não às coisas do mal, e sim às coisas do alto. Assumir a nossa vocação e dar essa decisão ao Senhor, essa resposta é ter coragem de pegar o microfone e estar falando para multidões, para não sei quantas mil pessoas pelo Brasil afora. Mesmo com as limitações, mesmo com os pecados, mas com um desejo de vida nova.
É preciso coragem de enfrentar cada um de vocês e dizer: tenho defeitos, sou limitado, mas eu não paro nas minhas limitações. Eu quero ser melhor a cada dia. Nos meus 31 anos eu luto por isso. Não vivo o que passou. Como o padre sempre fala, quem vive de passado aqui é museu. Eu vivo no hoje. O amanhã Deus proverá. O amanhã Deus pertence. Mas o hoje, dia 2 de agosto de 2009, esse mês que abrimos o mês vocacional, a igreja comemora e vive todo esse mês de agosto, o mês vocacional. Eu preciso querer dar uma resposta ao Senhor, ao meu chamado, ao meu sacerdócio, à minha comunidade Canção Nova. Somos convidados a corresponder a isso que Deus nos fala. Quem tem a palavra de Deus, pega comigo Apocalipse. Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Apocalipse é o último livro, tá certo? Quem não sabe aí, Apocalipse 2, 17. Olha o que fala para nós em Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o maná escondido, e lhe darei uma pedrinha branca, na qual estará escrito um nome, um novo nome, que ninguém conhece, a não ser quem recebeu. Meus irmãos, ao vencedor, diz o Apocalipse, darei o maná escondido, e lhe entregarei uma pedra branca, na qual está escrito um nome novo que ninguém conhece, senão o que receber. A vocação implica incerteza sobre o futuro, e aqui está a fé. Ao vencedor, ou seja, aquele que tem a coragem, aquele que tem a ousadia, aquele que tem a fé, aquele que não para nas limitações, aquele que não para nos seus pecados, aquele que não para nas misérias do outro, aquele que não faz, mas como vai ser, quais são o que é que eu vou receber em troca, quais vai ser as vantagens, não, aquele que perseverar, aquele que se decidir verdadeiramente pelo Senhor. Aquele que não parar, meus irmãos. A juventude, eu falo, meus irmãos, nós precisamos sonhar. A juventude, ela precisa almejar mesmo ideias altas, positivas. Vão enfrentando aí as dificuldades. Quanto medo nos afronta pela vida fora, quantas coisas nos fazem olhar para trás. Quem não se lançar na aventura não faz nada de grande. Mas eu volto a falar, se lançar na aventura não é ser um aventureiro, é se lançar em Deus, que tudo pode fazer. Senhor, aqui é a minha vontade, mas prevaleça a sua vontade. Se ficarmos sentados, não vai cair nada na nossa cabeça. É preciso sairmos do nosso comodismo, e o diácono falava isso. É preciso ir atrás da nossa vocação. Ah, padre, eu rezo tanto para o meu José aparecer, ele não aparece. Vai atrás de um Antônio, vai atrás de um Pedro, fica só no José. Vai atrás de outro. Ah, padre, mas José não aparece na minha vida. Lute pela sua vocação. Você quer casar? Vá procurar em lugares bons. Vá para a missa, vá para o grupo de oração, vem aqui para a Canção Nova. Quantas pessoas testemunham que se conheceram aqui na Canção Nova? Você quer ser padre? Lute pelo seu sacerdócio. Quantas pessoas olhavam para mim e falavam: você ser padre? Mas nunca. Você não tem cara de padre? Eu disse amém, porque eu não quero ter cara de padre, eu quero ter coração de padre. Isso me basta. Quero ter coração. Eu poderia ter parado naquilo que as pessoas colocam, mas Bruno, você tem um futuro aí político, uma pessoa que gosta de se comunicar, mas ser padre, Nossa Senhora, ainda fala Nossa Senhora, né? Nossa Senhora. Quantas pessoas chegavam para minha mãe: teu filho está com algum problema? Vai ser padre. Meus irmãos, o mundo quer nos desviar. É preciso ter coragem a corresponder a esse chamado, a corresponder a essa vocação. Por isso, precisamos nos arriscar, mas esse arriscar
e na fé em Deus, em Jesus. Não é ser imprudente, não. Eu vou agora, não, eu quero ser um empresário, então aí faz um financiamento de 200 mil reais, e aí fica, não é isso não. Você quer ser empresário? Vai estudar, se capacite, vai estudar, lute por isso. A perseverança, meus irmãos, é algo que precisa ser firmado. Olha, eu estive na Terra Santa no mês de julho, e tem uma pessoa que eu tive um grande prazer de conhecer, a Rita, lá em Maceió. Uma pessoa que não tem vergonha de dizer, sou empregada doméstica. Uma empregada doméstica. Durante 4 anos ela foi lutando, juntando o seu dinheirinho para ir para a Terra Santa. E em julho estava lá conosco, fazendo a peregrinação. Olhando para aquela mulher, a palavra que me vinha era perseverança. Uma pessoa que não parou nas suas limitações. Uma pessoa que é coerente para com a sua vocação. Porque lá na casa dela, ela também é vocacionada à Canção Nova. Porque a Canção Nova, meus irmãos, nos proporciona isso. Porque existem muitos graus de consagração. Eu saí da minha casa, deixei os meus pais, vim para cá, sou padre. Nós temos a comunidade de aliança, mas aqueles que fazem o sistema Canção Nova de comunicação, aqueles que vocês são os evangelizadores, que nos doam mês a mês, que nas suas cartas, quantas pessoas que nunca vieram aqui em Cachoeira Paulista e faz a sua doação diária, são pessoas vocacionadas e que dão resposta a Deus, estão correspondendo a um chamado, porque assim a missão está acontecendo, assim a palavra de Deus está sendo levada aos confins. Quantas pessoas estão bebendo da graça do Senhor, quantas pessoas são curadas, libertas. Essas pessoas também são vocacionadas. Elas não deixaram as suas casas, elas não deixaram os seus afazeres, mas junto com o Carisma Canção Nova vivem essa dimensão. Elas corresponderam verdadeiramente ao chamado de Deus e deram uma resposta não para elas mesmas, mas para o Senhor. Quantas coisas estão passando em nossa cabeça neste momento? Quais são as decisões que precisam ser tomadas? Eu preciso ainda de decisões na minha vida, mesmo como padre. Eu preciso ainda ter coragem para assumir muitas coisas. Mas eu não posso parar. E aí é que eu falo. Se você está aqui hoje, é porque você anseia lançar-se no Senhor. Você anseia mesmo fazer algo a mais, mas na fé, na prudência, na coragem, mas na obediência. Você que nos acompanha, tire de todo momento da sua vida, rompa de uma vez por todas isso que aflige o nosso mundo, que é a palavra medo. Quantas pessoas vivem com medo até de viver? Coragem, a palavra nos fala. Em Cristo nós somos mais que vencer. Em Cristo nós somos mais que vencer. Chega de medo. Desafia. Luta. Persevera. Busque a sua vocação. Trabalhe. Mas não se acomode em nome de Jesus. Precisa ser tirado do nosso meio toda acomodação. A vocação ela implica isso. Incerteza sobre o futuro. E ali está a fé. Pega comigo a palavra de Deus, 2 Pedro, capítulo 1, versículos de 10 a 11. 2 Pedro, eu vou ler no versículo 3. 2 Pedro, capítulo 1, versículo de 3 a 11. Se você não achou, está na página 1501 da Ave Maria. Você que nos acompanha, 2 Pedro capítulo 1, versículos de 3 a 11. Escuta mesmo, porque nessa passagem está a vocação cristã. São Pedro fala para nós de uma maneira muito correta e muito coerente. O seu divino poder nos apresentou com tudo o que contribuiu para a vida e para a piedade, mediante o conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e força poderosa. Por elas foram-nos concedidos os bens prometidos, os maiores e mais valiosos,
a fim de que vos tornasseis participantes da natureza divina, fugindo da corrupção que a concupiscência espalha no mundo. Por isso mesmo, dedicai todo o esforço em juntar a vossa fé à fortaleza, ao conhecimento, o conhecimento ao domínio próprio, o domínio próprio à constância, à piedade, à fraternidade, e a fraternidade, o amor. Se estas qualidades existirem e crescerem em vós, não vos deixarão vazios e estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quem delas carece é um míope, um cego, esqueceu-se de que foi purificado de seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, cuidai cada vez mais e confirmar a vossa vocação e eleição. Cuidai. Desta maneira, não tropeçareis. Procedendo assim, jamais tropeçareis. Desta maneira, vos será largamente proporcionado o acesso ao reino eterno de nosso Senhor. Meus irmãos, eu volto a proclamar esse versículo 10. Por isso, irmãos, cuidai cada vez mais de confirmar a vocação e eleição. Meus irmãos, todos nós somos vocacionados, chamados, e precisamos corresponder a essa vocação. Ninguém veio ao mundo à toa. Ninguém está aqui por um acaso. Balança essa beleza que está do seu lado aí, chacoalhe ele, chacoalhe mesmo ele ou ela, dá uma balançada. É uma alma penada ou é gente? É gente, belisca ele aí, belisca forte. Essa pessoa é uma vocacionada, uma eleita. Meus irmãos, Jesus, olha para cá, olha para cá. Jesus, quando morreu na cruz, morreu por nós, morreu pela nossa salvação. Aqui está a nossa eleição. Nós somos eleitos pelo sangue de Jesus. Por isso que precisamos corresponder à nossa vocação primária. Por isso precisamos querer corresponder com coerência ao verdadeiro amor. Não podemos parar. Não podemos mais achar que já fizemos tudo, que não precisamos mais de nada e nos entregar. Precisamos ter a sabedoria e saber dar essa resposta ao Senhor Jesus. Lembrando que a nossa vocação é viver aquilo que o primeiro mandamento nos fala: amar a Deus sobre todas as coisas, amando o próximo como a si mesmo. A nossa vocação precisa ser vocação ao serviço. Nossa Senhora, ela foi vocacionada. E o que foi que Nossa Senhora falou quando o anjo apareceu? Nossa Senhora não disse, eu farei. Ela falou isso? Ela falou, faça-se em mim. Porque nós sabemos que quem faz é Deus. Quando Deus chamou o Padre Bruno, quando eu venho para as pregações, quando eu vou para a Santa Missa, meus irmãos, aquilo que o diácono falou é mais do que verdade. Quando a gente está o pó do borogodó, que ele falou o pó da tampa de quê? Da caixa d'água, né? Eu falo o pó do borogodó. Quando a gente está mais acabado, mais cansado, a pessoa chega, padre, aquela pregação mudou a minha vida. Eu vim de uma jornada de muitas coisas esse mês de julho. Quarta-feira eu celebrei a missa do clube da evangelização. Eu estava naquele dia acabado. Os meus irmãos que me conhecem, sabem tudo que eu estou passando de cansaço, de coisas. E naquele dia eu estava acabado mesmo. O pó da caixa d'água. O pó do borogodó. Eu saí da missa, mas o que eu tenho recebido de testemunho dessa missa de quarta-feira, eu disse, mas é brincadeira mesmo. Foi bom? Graças a Deus. Só Deus sabe como eu estava. Mas a resposta é isso. Não é o Padre Bruno, meus irmãos.
É o Deus que opera em nós. Quando nós nos fazemos, quando eu falo, Senhor, que caia por terra todo o meu desejo, a minha vontade, que prevaleça o Senhor. Quando eu estava entrando ali, eu falei, Senhor, faz, porque eu não tenho nada para fazer hoje. Ele realiza. É preciso corresponder, é preciso ter coragem. Eu poderia muito bem, e eu tinha motivos 1000 para chegar para o Robson, para chegar para quem? Por favor, arranje outro padre para celebrar essa missa que eu não tenho condições. Mas eu falo, meu sacerdócio não é para mim, meu sacerdócio é para um povo. E a graça acontece. E a graça acontece. É dar uma resposta diferente. É dar uma resposta diferente. É interessante, lendo um livro que tinha falando sobre Madre Teresa de Calcutá, eu achei uma parte muito interessante e eu trouxe para vocês. Um irmão da caridade, um dos missionários de Madre Teresa, ele falou assim: a minha vocação é cuidar dos leprosos. Madre Teresa falou assim: está equivocado, irmão. Ela respondeu: sua vocação é pertencer a Jesus. O trabalho que realizar somente será uma maneira de expressar-lhe seu amor. Conta menos o que você fizer. A minha vocação é isso, é servir. Jesus falou: eu não vim para, mas eu vim para. Olha a vocação. Quantas pessoas precisam do seu serviço? Quantas pessoas precisam do seu carinho, da sua entrega, da sua palavra, do seu aperto de mão, do seu olhar? O olhar cura. O olhar cura. O nosso pai fundador, ele sempre fala isso. Lembrem-se, o sorriso não é seu. Você, quando está sorrindo, você se vê sorrindo, você só consegue sentir a diferença na boca, né? Quando você sorri para o outro. Os problemas são seus. E os problemas você guarda no coração. Mas o sorriso é do ir. Olha que vocação maravilhosa. Vamos sorrir um para o outro aí, ó. Olha que sorriso lindo. Quantas pessoas precisam do seu sorriso? Quantas pessoas precisam? Mas padre, como sorrir em meio a tantas coisas que eu tenho vivido? Meus irmãos, vitória é o que vem depois da cruz. É preciso experimentarmos essa certeza de fé. Algumas vezes parece que a vocação, meus irmãos, nos supera. No entanto, a vocação é o farol, é a luz, que nos leva àquele que é a luz do mundo, que nos leva àquele que é o caminho, a verdade e a vida. Se eu sou padre hoje, eu preciso levar e apontar na minha vocação, na minha entrega, no meu sacerdócio, mostrar um Deus que tudo pode fazer. Caindo, levantando, mas não me acomodando, não parando nas minhas fraquezas. Eu preciso corresponder. Eu preciso ser coerente ao ser católico, apostólico, romano, carismático, mariano e praticante. Ao sair da canção nova, precisamos ir atrás da nossa vocação. Padre, mas eu já sou casado, tenho 200 filhos, já estou aí beirando aos 200 anos de idade. Ótimo. Abraão também já era um homem velho. E Deus falou: sai, vai para outros lugares. E ele foi. Vamos ser coerentes. Vamos viver e vivenciar cada dia como se fosse o primeiro, o único e o último. Porque quando nós vivemos assim, nós damos uma resposta diferente. Meu irmão me deu um livro, meu irmão mesmo de sangue, me deu um livro. Se você tivesse apenas um mês, o que você faria para... Se você tivesse apenas um mês de vida, o que você faria? Eu vivo sempre isso. Se eu tivesse apenas um dia. É fácil? Se eu tivesse apenas hoje, o que é que eu faria? Deus sabe o que está no meu coração. Se eu pudesse agora eu faria. Mas eu preciso querer corresponder. Não podemos parar. É preciso coragem. Anunciar e assumir Jesus em nossa vida. Somos vocacionados ao amor. Somos vocacionados à liberdade.
porque assim Jesus nos libertou. Que possamos sair hoje com esse desejo mesmo de vocação concreta, adentrando sempre nos corações, correspondendo ao Senhor, sabendo que o nosso serviço é um serviço que nos leva a uma verdadeira vocação, a um verdadeiro amor. Não paremos nas nossas fraquezas. Possamos caminhar com Jesus, porque o caminho se faz caminhando. E no caminho, nós vamos sendo curados, libertos, restaurados. Eu convido você a colocar a mão no seu coração por alguns minutos, bem rapidinho. Fecha teus olhos. Fecha teus olhos. Ainda temos um bom tempo, mas eu peço mesmo que, nestes poucos minutos que nos restam, que você possa agora, diante do Senhor, meus irmãos, quantas coisas poderiam ser faladas, quantas coisas poderiam ser partilhadas, quantas passagens bíblicas nos falam das vocações, mas hoje o Senhor quer falar para você especificamente. É preciso dar uma resposta verdadeira ao Senhor. O que é que te impede de seguir aquele que é o caminho, a verdade e a vida? O que é que te faz olhar para trás? O que é que ainda incomoda o teu coração? As dificuldades que afligem a tua alma? Quais são os medos que te impedem de dar passos concretos? O que é que precisa hoje ser rompido na tua vida? Dá a tua resposta, Jesus. Não olha mais para trás, lança-se. Assim como Abraão confiou, assim como Abraão obedeceu, é preciso coerência nessa obediência. Não estamos obedecendo a qualquer pessoa, a homem, não, é ao Senhor Jesus. Se lança inteiramente, se entrega ao Senhor. Jesus, os meus pensamentos, a minha vontade humana é essa, mas eu coloco o Senhor em tuas mãos, lanço-me nas tuas mãos, para que seja feita a tua vontade. Coragem. Eu venci o mundo, diz o Senhor para nós. É preciso assumir essa palavra. É preciso vivenciar essa palavra. Quando nós falamos, meus irmãos, que somos católicos, não podemos ter o catolicismo como algo bonito na sociedade, como status. Não, somos católicos, apostólicos, romanos, e precisamos assumir a nossa vocação. Só que é preciso decisão. Decida-se pelo Senhor Jesus, que tudo virá em acréscimo. Quando nos decidimos pelo Senhor, quando entregamos ao Senhor, a graça acontece e tudo virá em acréscimo. Eu falo para vocês, meus irmãos, eu nunca pensei na minha vida, mas com a minha entrega e a minha total decisão ao Senhor, as graças estão vindo. Mas eu preciso assumir a cruz de cada dia. Eu preciso renunciar a mim mesmo e servir sempre aos outros, porque o meu sacerdócio não é para mim, o meu sacerdócio é para um povo. É preciso coerência, é preciso coragem. Se decida agora pelo Senhor. E você que se decidiu pelo Senhor, apenas você, fica em pé e vamos juntos dar essa resposta a Deus na nossa oração, na nossa entrega, na nossa decisão. Eu convido mesmo você a levantar os seus braços. Não para quem está do seu lado, à sua direita, à sua esquerda. Não para, não tenha vergonha. Estamos em casa, somos uma família. E aquilo que você, quando estava com a mão no coração, você rezou, eu quero que você fale agora bem alto para Jesus. Vai falando para o Senhor. Quais são os pontos que você trabalhou agora, que você quer colocar como metas? Vai falando para Jesus. Jesus, Tu conheces o meu coração, eu estava vivendo até hoje assim, mas eu quero me lançar inteiramente a Ti nesse momento, Jesus. Eu não quero mais olhar, Senhor, para aqueles milindres que estavam me fazendo ter medo de me lançar. Eu quero me lançar na Tua palavra. Eu quero, Senhor Jesus, semear cada vez mais a boa nova. Eu peço, Jesus, que o meu coração seja um coração sempre sedento. Eu entrego, Jesus. Vai falando para o Senhor. Não é para mim o Padre Bruno, não. É para Jesus que tudo sabe. É para Jesus que tudo pode. É para Jesus a nossa vocação, meus irmãos.
Se entrega inteiramente e fala: Senhor, eis-me aqui. Assim como a Virgem Maria falou: faça-se em mim a tua vontade. E nós sabemos que naquele sim de Maria, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Dá a tua resposta, Jesus, hoje. Nesse mês vocacional, você que nos acompanha, responda também ao Senhor. A sua vocação primária é a santidade. Levanta teus braços, povo de Deus. Não paremos. Peçamos a coragem ao Senhor de sermos discípulos missionários, de assumir a nossa vocação, de não parar nas nossas limitações, de irmos sempre mais à frente. Acredita, Deus é fiel e não te abandona. Com os braços levantados, bem suave, vai soltando a tua voz, a língua dos anjos. Eu quero ouvir você rezando. É a sua resposta para o Senhor. É a sua resposta hoje que precisa ser definitiva. Não podemos viver no mais ou menos. Não, que caia por terra nesse momento, em nome de Jesus, todo medo que aflige o nosso coração, todo medo. Senhor, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou? Não, você vai, porque Jesus, o Senhor está contigo. É no Senhor que eu confio e nada temo. É preciso hoje assumir-se. Verdade. Solta a tua voz. Eu quero ouvir a sua voz. Com os braços levantados, vamos cantando, fazendo dessa música a nossa oração. Mas reza o que você está cantando e assuma definitivamente, em nome de Jesus, um novo tempo, um Kairos em sua vida, um tempo da graça. E o tempo da graça é o agora, é o hoje. Cantemos todos juntos, na oração e na unção. Deus consagrou um povo escolhido, o amor profundamente, desde toda a eternidade, para ser sal e luz, gerar Cristo Jesus no seio da humanidade. Deus consagrou um povo, Deus consagrou um povo escolhido, o amor profundamente, desde toda a eternidade, para ser sal e luz, para ser sal e luz, gerar Cristo Jesus no seio da humanidade. Levanta teus braços e canta. Hoje somos esse povo tão amado. Deus nos chama a viver em seu amor. No seu amor nos convida a todo instante sem cessar. E pede a nós, canta isso. E pede a nós. Toda a igreja com os braços levantados, cantemos: sede santo. Sede santo. Sede santo, canta isso. Sede santo. Esta é minha vontade. Sede santos. Sede santos é o que eu mais quero. Sede santos. Sede santos, essa é minha vontade. Sede santo. Sede santo é o que eu mais quero. É o que mais uma vez. Sede santo. Esta é minha vontade. Essa é minha Você vontade. pode cantar: sede santo. Sede santo. É o que eu mais quero. É o que eu mais Você quero. canta: sede santo. Essa é minha vontade. Canta.
Sede santo. É o que eu mais quero. Mais forte, canta como você nunca cantou. Sede santo. Essa é minha vontade, canta, igreja. Sede santo. É o que eu mais quero. E você canta, vou ser santo. Vou ser santo. Essa é minha resposta. Esta é minha resposta. Vou ser santo. Vou ser santo. Eu digo sim, Senhor. Eu digo sim, Mais Senhor. uma vez, vou ser santo. Essa é minha resposta. Essa é minha resposta. Vou ser santo. Vou ser santo. Eu digo sim, Senhor. Eu digo só sim, vocês. Senhor. Vou ser santo. Vou ser... Pode ser mais forte. Esta é. Vou ser santo. Eu digo sim, Senhor. Mais forte para o mundo escutar. Vou ser santo. Essa é minha resposta. Vou ser santo. Eu digo sim, Senhor. Mais uma vez, só vocês. Vou ser santo. Canta com força. Profetiza isso. Vou ser santo. Eu digo sim, Senhor. Todos juntos, vou ser santo. Vou ser santo. Essa é minha vontade. Essa é minha vontade. Vou ser santo. Vou ser santo. Essa é minha resposta. Essa é minha resposta. Vou ser santo. Vou ser santo. Essa é minha resposta. Essa é minha resposta. Vou ser santo. Vou ser santo. Eu digo sim, Senhor. Eu digo sim, Senhor. Levanta teus braços. Sela, Senhor, o desejo do teu povo. Nós queremos ser santos, Jesus. Eis a nossa vocação primária. A santidade, Senhor. A santidade na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, nas nossas comunidades, na nossa vida profissional. A santidade nesse mundo, Senhor. Nós queremos ser santos, Senhor. Santos, Senhor. Oh, santo Jesus. Santos. Nós queremos ser santos. Que o Senhor possa selar nessa manhã em nossos corações o desejo de santidade. Você vai cantar bem suave agora, profetizando isso. Vou ser santo. Vou ser santo. Esta é minha vontade. Essa é minha vontade. Vou ser santo. Vou ser santo. É o que eu mais quero. É o que eu mais quero. Vou ser santo. Vou ser santo. Essa é minha resposta, Jesus. Essa é minha resposta. Vou ser santo. Vou ser santo. Eu digo sim. Eu digo sim, Senhor. Amados irmãos, o que nós estamos cantando não é apenas uma música. Estamos dando uma resposta verdadeira a Jesus. Estamos dando uma resposta ao Senhor. Olha para o Padre. Todos nós somos vocacionados. E a nossa vocação primária é viver o amor. É viver a santidade um com os outros. Nós, a Canção Nova, experimentamos essa graça de sermos irmãos, de vivermos o amor, de lutarmos diariamente. Aqui não somos perfeitos. Aqui tem 3 imperfeitos: Ana Lúcia, Tiago e o Padre Bruno. Mas na nossa resposta diária e através do amor que nós professamos, curas, libertações, milagres, prodígios vêm acontecendo. A nossa vocação não é nossa, é uma vocação de serviço. Estamos servindo para que através do nosso serviço Deus
seja proclamado. Por isso, não podemos ter medo de dar a nossa resposta, o nosso sim à santidade. O mundo precisa ser impregnado desse desejo de santidade, de homens novos, mulheres novas, que lutem, que vivam PHN, que diga não ao pecado, que diga não às drogas, que diga não ao sexo errado, que diga não, mas sim às coisas do alto. O verdadeiro homem, o homem correto, o homem corajoso, o homem macho, é aquele que fala: eu sou de Jesus, eu sou do Senhor, doa a quem doer, eu assumo a minha vocação. A verdadeira mulher é aquela que não tem medo de dizer: eu vou guardar a minha virgindade, porque eu sou uma mulher que quer entregar inteiramente a Deus. Verdadeira família é aquela que vive marido, mulher, filhos, colocando Jesus como centro, assumindo a vocação verdadeira. O verdadeiro padre é aquele que vive o celibato, que diz não às coisas do mundo e sim às coisas do alto. A verdadeira freira é aquela que tem calos nos joelhos e quando levanta o hábito, está lá 2 escalão, porque está rezando pela humanidade. O verdadeiro homem e verdadeira mulher é aquele que sabe dizer: vou ser santo, é o que eu mais quero. Vou ser santo, eu digo sim, Senhor. Isso não vai nos deixar imune a nenhum pecado, mas se cairmos, temos a misericórdia de Deus e vamos levantar. Não olhemos para trás, é um novo tempo. Precisamos olhar para Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. A vocação e os dons de Deus são irrevogáveis. Merecendo ou não, Ele nos deu. Precisamos corresponder à nossa vocação. Levantemos os nossos braços e você vai dar a última vez a sua resposta. Vou ser santo, canta isso. Vou ser santo, é o que eu mais quero. O que eu mais quero. Vou ser santo. Vou ser santo. Essa é minha vontade. Essa é minha vontade. Vou ser santo. Vou ser santo. Essa é minha resposta. Essa é minha resposta. Vou ser santo. Vou ser santo. Eu digo sim, Senhor. Eu digo sim, Senhor. Só vocês. Vou ser santo. Essa é minha vontade. Vou ser santo. É o que eu mais quero. Mais forte, vou ser santo. Essa é a minha resposta. Vou ser santo. Eu digo sim, Senhor. E aplauda Jesus. Aplauda o Senhor. Amém. 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 cançãonovaplay.com. Assine já!